Olá, tudo bem com vocês? Linda tarde hoje, aqui meio nublado, super quente. Eu tô aqui ao ar livre e hoje a gente vai falar sobre uma semente muito interessante. Vocês já ouviram falar no pássaro dodô? Já ouviram falar no dodô? Pois bem, o dodô ou dodó é uma espécie extinta de uma ave da família dos pombos que era endêmica de Maurício, uma ilha no Oceano Índico, a leste de Madagascar. Vocês sabem o que é uma ave ou um animal endêmico? Um animal endêmico é aquele que só dá naquela determinada região e que precisa daquele determinado habitat para se procriar, para continuar existindo na sua espécie. Se o habitat dele for danificado ou for destruído, essa espécie deixa de existir porque não consegue procriar, não consegue dar continuidade à vida. Essa ave, ela era incapaz de voar e ela não tinha medo dos seres humanos, porque ela vivia na natureza solta, era um pombo grandão com asas bem curtinhas. Então ele evoluiu isolado e sem predadores naturais, porque nessa ilha que ele habitava não havia seres humanos e nem predadores naturais. Então ele vivia tranquilamente por lá. Exatamente por ele ser uma ave endêmica e que vivia sem voar, pois não tinha medo dos seres humanos, ele acabou extinto. Quando os seres humanos chegaram na ilha de Madagascar, eles começaram a caçar o dodô para se alimentar, primeiramente para se alimentar. Depois eles não conseguiam se alimentar porque o dodô tinha uma carne muito dura e mesmo cozinhando muito ele não era saboroso. Mas mesmo assim eles acabavam pegando o dodô pelas penas por outras coisas. E aí o que acontece? Onde o ser humano entra, ele leva consigo os seus hábitos de ser humano e os seus animais de ser humano. Esse animal, esse dodô, ele vivia solto pela ilha, ele botava os ovos no chão. Quando os seres humanos chegaram na ilha de Maurício e levaram consigo cachorros, e dentro dos navios acabavam vindo ratos também, esses ratos e esses cachorros comiam o dodô e os ratos comiam os ovos do dodô. E aí eles não conseguiam mais procriar. Por eles serem uma ave endêmica, se eles não conseguiam existir na ilha onde eles eram nativos, eles não conseguiam existir em nenhum outro canto. E finalmente eles acabaram extintos. A BBC, ela fez um documentário muito interessante sobre o pássaro dodô, que ela intitulou O Guia de Sobrevivência do Pássaro Dodô. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo para vocês assistirem a esse documentário porque vale a pena assistir. Ele mostra como nós somos capazes de distinguir a vida, distinguir a natureza, por onde a gente passa. E se a gente não tiver uma atitude verdadeira de preservação desse planeta, muito em breve a gente vai acabar destruindo toda a natureza. E aí o Pássaro Dodô tem um recado bem interessante sobre isso nesse documentário dele. Nesse vídeo, ele mostra 10 dicas do pássaro dodô para continuar existindo, para não ser extinto. Coisas que, claro, na época ele não fez. E aí diz o seguinte: primeira dica, fique longe dos seres humanos. Bom, fique longe dos seres humanos é óbvio. Se você não quiser ser extinto na natureza, afaste-se dos homens. Porque, infelizmente, onde nós colocamos a mão, a gente acaba destruindo a natureza. Então, o que é uma atitude sincera e não hipócrita? É conviver com a natureza sem destruí-la. Adaptar-se ou morrer. Como ele vivia numa ilha e ele era um animal endêmico dessa ilha, ele só sabia viver naquela ilha e daquela maneira. Se você não sabe viver ou coexistir de outra maneira, se você não sabe viver ou coexistir com a natureza sem destruí-la, é morrer, que foi o que aconteceu com ele. Não more numa ilha. Não fique isolado, não se isole do mundo, não isole suas ideias de preservação dos outros. Conviva, compartilhe, fale, denuncie. O Dodô, ele morava numa ilha. Dentro da ilha ele tinha os recursos dele. No momento que a ilha foi extinta, ou não extinta, mas assim, danificada, o habitat dele danificado, ele perdeu o habitat dele. Ele perdeu como continuar sobrevivendo. E ele não aprendeu isso para fazer isso em outra região. Acabou extinto. Não seja um alvo fácil. É muito bom, né? Se você é um alvo fácil, se você é algo muito desejável, obviamente todo mundo vai querer. Isso acontece com a gente também. Isso acontece com a natureza. Onde você vê um espaço muito bonito,
Geralmente vem aqueles empreendedores querendo fazer condomínios fechados e coisas do gênero. Aqui nessa região, por conta do manancial de água, é proibido. Então, pelo menos a gente consegue preservar um pouco disso. Reproduza-se. O Dodô não aprendeu a se reproduzir fora do seu habitat e por isso ele acabou não conseguindo procriar. Outros animais endêmicos também estão sendo ensinados por instituições a fazer essa procriação. É o caso do urso panda, que estava quase lá na listinha de extinção. Mas, com projetos de criação desses animais em cativeiro, eles conseguiram fazer com que esses animais aprendessem a se procriar, né? A conseguir se relacionar fora do seu ambiente natural. No caso do urso panda, eles não conseguiram, mas fizeram inseminação artificial e os ursinhos nasceram. E assim eles estão conseguindo manter esta espécie de animal coexistindo e procriando. Procure ajuda. Procure ajuda, procure alguém que possa compartilhar com você suas ideias, que faça, que tenha esses mesmos ideais. O pássaro Dodô não sabia para quem procurar, não sabia como procurar. E hoje existem muitos projetos de preservação de animais que estão, eu disse raças, mas não é bem isso, de animais que estão quase em processo de extinção. Então a gente tem o projeto Tamar, a gente tem o projeto Peixe-Boi Marinho, a gente tem o projeto Onça Pintada, a gente tem o projeto Arara Azul, enfim, vários outros animais desse tipo, que graças a Deus estão saindo dessa lista de extinção e estão começando a se procriar e se reproduzir novamente. A arara azul é um caso bastante interessante, porque ela é nativa da Mata Atlântica. A arara azul ficava mais na região sudeste, onde a gente tem o pinheiro araucária, que é um alimento natural da arara azul, a castanha desse pinheiro. Com a derrubada dessas matas para o homem ter aonde morar, a arara azul acabou quase extinta, mas aí por um projeto no centro-oeste, ali no Pantanal, projeto Arara Azul, eles conseguiram fazer com que ela se reproduzisse em outro habitat, criasse um outro habitat, e hoje já existem muitos indivíduos nesse projeto já se reproduzindo naturalmente dentro desse habitat diferente, mas que agora é o habitat deles. Não seja muito desejável. Né? Pois é, muito desejável. Ou você vai para a panela, ou você acaba extinto. Foi o caso do Dodô. E ele não era nada desejável, porque assim, ele é um pássaro feio e ele é um pássaro que não é gostoso, pelo que diz a história, né? Mas, mesmo assim, acabou extinto. Bom, conte com a sorte. Isso é muito importante. Se você é um desses pássaros ou um desses animais que tem a sorte de entrar num desses projetos de preservação, beleza. Mas, de repente, quem sabe, você também cria um projeto de preservação de algumas espécies no seu habitat. Aqui, por exemplo, na nossa chácara, a gente tem um projeto de preservação de pássaros livres. Nós não temos pássaros em gaiola, não admitimos pássaros em gaiola e alimentamos os pássaros para que eles fiquem naturalmente no seu habitat. Então a gente coloca comidinha, quirera, milho, enfim, e aí vem os canarinhos, aí vem as lavandeiras, aí vem outros passarinhos, aí vem o pica-pau, outros se alimentarem desses alimentos que a gente coloca, fora o que já tem naturalmente aí no mato. Bom, não seja muito esperto. É a famosa lei do Gerson, né? O esperto não dá certo não. Ele sempre acaba caindo. E com o pássaro Dodô não foi diferente. E por último, e essa é a dica do Dodô para nós, seres humanos, não se preocupe, a vida continua. Bom, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai ver que o Dodô tinha razão. O que ele quer dizer com não se preocupe, a vida continua? Se a humanidade acabar, se todos nós perecermos e a Terra ficar apenas com os seus animais naturais e com a natureza, ela lindamente se recompõe. Faça uma prova, deixa um pedaço de terreno, onde você tiver, se você tiver um pedacinho de terreno no quintal da sua casa, numa chácara, em algum canto, e deixe lá, não limpe, não faça nada. Você vai ver que em muito pouco tempo começa a crescer mato, atrai passarinhos, esses passarinhos trazem sementes, as sementes germinam, começa a criar árvores e do nada você vai ver que ali a natureza se recompõe. Aliás, esse é um projeto bastante interessante que foi feito agora com preservação da Mata Atlântica, que é o SOS Mata Atlântica fazendo, o Parque Ecológico da Mata Atlântica, e ela se reproduziu naturalmente. Assim como quando tiraram todos aqueles habitantes da Serra do Mar, e ela está se reproduzindo naturalmente. Então, se todos nós perecermos, a natureza se recompõe. A vida continua, a terra vai continuar. E a gente vai virar
uma raça extinta, que nem o Dudu. Será que isso aqui vai virar o planeta dos macacos? Quem sabe? Pensamento da semana. Somos verdadeiramente livres quando compreendemos que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos ou cativamos. Sejamos responsáveis e não hipócritas. É isso que vale. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo ou até a próxima semente. Tchau!